Fala rapaziada, firmeza, manhã do dia 8 de novembro, gravando oficialmente aqui o primeiro vídeo. Talvez faça algumas sequências de vídeo aí pra compartilhar com vocês, só pra gente trocar ideia depois, pra ver mais ou menos como é que eu jogo, depois vocês dão umas opiniões, sei lá. Antes de começar esse vídeo, eu vou... O vídeo fazer só uma meia horinha só uma introduçãozinha, mais ou menos algumas coisas que eu uso, que eu faço e algumas mãos jogadas, né? Eu vou só abrir rapidão aqui o Equilab Poker Strategy para mostrar a matriz de range mais ou menos que eu jogo de um modo geral no Zoom Poker. Na verdade eu me baseio nas mesas regulares, que é onde eu jogava, mas agora estou jogando só Zoom. E eu uso sempre percentual para Open Raise, né? Nas mesas regulares eu vario bastante de acordo com cada situação, cada oponente e tal, enfim, né? Aquela coisinha toda que a gente já meio que sabe, né? No Zoom eu jogo bem standard, são muitos oponentes em posições diferentes, cada hora uma posição e tal. É difícil você simplesmente utilizar stats, informações em relação ao regular, né? Que você está sempre ali na mesma mesa com o cara. Apesar do HUD dar informações precisas, quando você está na mesma mesa que o cara várias vezes, você consegue, sei lá, fazer o pessoal chama de reads, né? Várias reads diferentes e ter uma noção um pouco melhor do jogo do cara. Tipo, por exemplo, quando o cara chova direto pré-flop, ou quando ele tribeta chovando, por exemplo, e você vê alguns showdowns em replay, você tem uma informação interessante que o HUD normalmente o HUD não dá. Não sei, dependendo da configuração que você colocar, Poker Tracker ou Holding Manager, não sei. E também vou comentar um pouco sobre o HUD também, que eu uso, que é o Givaro. É um HUD bem simples. O custo-benefício dele não se compara com o do Manager, nem do Poker Tracker, que você paga uma vez, sei lá, $100, $50, e usa ele forever, né? E esse aqui tem que pagar, tipo, $4 ao mês. No final de, sei lá, de 6 meses, $24. No final de um ano, $48. Tipo, no final de 2 anos você teria pago já o coisa. Mas, enfim, eu uso porque os outros dois não rodam no meu computador, que ele tá meio zoado. Eu preciso mudar de computador, aí eu vou para aqueles trackers que são melhores. Mas isso aqui é bom sim, quebra o galho bastante. Pro Zoom também, tá ótimo. Zoomzão standard. Enfim. Bom, deixa eu abrir a matriz de range aqui. Eu utilizo um range bem padrão, tipo assim. O que eu me baseio para abrir, para fazer um open raise, de maneira geral? Eu penso assim, tipo, eu jogo no Six Max, né, que é o mais recomendável, eu acredito, para um jogo fluir mais, sei lá, um jogo fluir melhor do que jogar nine-handed, enfim. Enfim, são opiniões, né? Tipo, eu prefiro cash a torneio, né? Cash a sit and go e cash a sit and go a torneio, MTT pra mim, mas enfim, né? Arriscar a vez ou outra coisa, mas enfim. Assim como eu prefiro Six Max a nine-handed, uma coisa que um brother meu profissional me deu uma dica também e tal, achei interessante. E algumas outras coisas, por exemplo, você sempre renovar o seu stack para deep, sem big blind, sempre, né, deixar automático isso daí. Evitar quando for jogar nas mesas regulares, entrar direto em fora de posição. Espera big blind começar para você não gastar coisa à toa. São detalhes pequenos que podem ajudar. Enfim. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Tá gravando aqui também, só pra não estar aqui viajando. Tá. Bom,
Muito bem, então eu penso assim, uma maneira meio simplória de se pensar, cada um pensa de uma maneira diferente, aceito qualquer tipo de opinião a respeito disso, mas só para, né? Eu penso em que jogando um Six Max, a gente tem, em média, de um modo geral, matematicamente falando, um percentual de 16,6, eu acho, por cento, de estar melhor por rodada. Vamos usar o percentual básico de dividido por 6, né? Então, pra gente jogar, eu nas mesas regulares pelo menos, quando a gente abre, faz o Open Raise, normalmente a gente, como agressor, tem alguma vantagem, né? Normalmente a possibilidade de fold do oponente, a equidade de fold dele é maior quando ele é defensor, né? Existem inúmeras jogadas, mas assim, de maneira geral, existe a equidade de fold dele pré-flop, que a gente pode ganhar o jogo antes de ir pro flop mesmo. E isso tudo eu acho que faz agressividade. E outra, já fiz alguns estudos algorítmicos. Fiz um algoritmo com um brother meu na aula de estatística e programação na faculdade. E a gente fez alguns testes vendo que de maneira geral, bem basicão mesmo, o poker induz a agressividade. Tanto pelo rakeback tirado pela casa, quanto pela ideia de big, small e big blind, né? São características que colocam que o poker, o jogo agressivo, ele se fosse uma maneira totalmente padrão, teoria do jogo geral, vai valer sempre a pena, vamos supor, numa situação ultra básica, sempre a pena apostar do que não apostar, do que só pagar, de maneira geral. Enfim, nem sei o que eu tô falando, mas só pra dizer que é interessante sempre aumentar o percentual de range, né? E Open Raise eu costumava fazer assim, do UTG abre 25%. Esse range geral que eu abro do UTG. Jogando. É 25 ou 20 que eu abro? É 25. Do UTG, na Six Max. Aí. No hijack 30%. No cutoff 35%. Aí apostando do button já muda bastante o jogo. Aí eu já uso muito stats de fold para steal do oponente para ver equidade de fold e tal. Varia algumas mãos, abro o mini raise, abro o limp call também. Aí varia bastante. Mas enfim, pro Zoom, um jogo mais standard, o que eu faço? Eu abro essas mesmas mãos, o TG, hijack, cutoff, 25, 30, 35%. Entretanto, eu adiciono, porque eu acredito que no Zoom a gente tende a ser mais agressivo. Eu, pelo menos, jogo mais agressivo como agressor, né, fazendo um open raise, e mais defensivo como defensor. Tipo, eu dou uma tentativa de equilibrar range, o mesmo percentual, só que o que eu faço? Eu aumento mais para open raise e diminuo mais para jogar defendendo posições. Então o que eu faço? Por exemplo, o open raise do TG eu abro 25%, mas eu adiciono todos os pares e todos os reis suited. Eu abro desse jeito, dá 28,21% aqui, ó. Aí eu faço a mesma coisa do hijack, que é 30%. Eu abro 2 e todos os suited, vai para 33%. E a mesma coisa do cutoff, 35%, todos os pares, que não vai ser tanta coisa assim. 37%. Muito bem. E defendendo. Qual é o range que eu uso para defender posições standard, de modo geral? E Zoom eu jogo muito standard, cara, muito mesmo. Eu não vou tanto pelas stats, como eu disse. Stats, quando eu uso das mesas regulares, eu uso elas bem tipo pré-flop de 50 a 80 hands, mais ou menos, dependendo do VPIP, PFR e tal. VPIP, PFR e AFQ. E as estatísticas nas streets, né? Eu costumo usar de 100 a mais. Flop 100, turn já uso umas 200, 150, 200, bastante hands. Por mais que alguns acham que é mínimo, né? Isso. Enfim,
Zoom, cara, eu uso muito pouco. Eu reparei que eu tenho usado muito pouco, assim, o HUD nem tá sendo tão intenso assim, mas ainda uso algumas coisas, algumas situações e tal. Dá pra tentar até usar, tipo, sei lá, 30 hands, 40, 50, mas sei lá, é melhor deixar pra mais. Enfim, então eu não vou mudar o jeito que eu abro ou dou call. E pra jogar defendendo posição, eu uso um range geral de defesa de posição, tipo, todos os pares. Tem até aqui, ó, já pronto, né? Special Ranges, N-Pair. Aí, vamos ver. Todos os pares, todos os As, Reis Suited, todos os As X Suited, todos os Reis X Suited. Em posição, aí eu uso também todos os Broadways pra call. Ok. Eu ainda do button eu defendo com todos os As X, Rei 9, Rei 8, essas Suited, acho que aqui também. Eu defendo mais ou menos assim, do button. Do hijack, quando o UTG abre, eu defendo essas aqui e só. E os pares. Isso dá mais ou menos 22%. Do cutoff, eu já adiciono essas aqui, mais ou menos isso. E do button, como eu disse, eu defendo mais ou menos assim, não exatamente assim, mais ou menos assim. Blind War é um jogo à parte. Na Blind War eu, sei lá, eu jogo mais variando dependendo da situação. Eu costumo abrir normalmente as mãos que eu abriria. Do button também, do button, quando eu vou abrir Open Raise no Zoom, eu abro tipo os 35% mesmo, só que eu costumo fazer alguns limp calls e tal também, alguns mini raise e fold, dependendo. Enfim, no jogo a gente vai dando uma olhada assim. Pares eu abro também. E tirar algumas mãos aqui, que é as mãos de 3-bet, né? Eu costumo fazer assim. Quando o UTG que abre, eu só tribeto na moral essas três. No Zoom, só tribeto essas três. Quando o UTG abre, principalmente se ele for tight. Mesmo assim, eu prefiro ver só essas mãos. Vala 10-10, eu costumo fazer um mini tribet, né? Tento tirar alguns outros oponentes da mão para não ficar muita gente na mão e torcendo para ele não voltar uma porrada, né? Costumo fazer isso. Mas se não é 20 mesmo. Os brothers meus, o Kaique, inclusive para eles que eu tô mandando esse vídeo, né? Kaique e Ricardo me deram uma dica muito boa que eu tenho usado bastante, que é fazer um tribet mais salgado, com mãos boas e com outras mãos também. E agora, já do hijack, eu já tribeto aqui. E do cutoff, quando o cara abre do hijack, quando o cara abre do cutoff, eu já tribeto mais ou menos aqui. Já faço tribet um pouco mais largo. Acho que aqui também, com certeza. Mas pode ser. Enfim, acho que é isso aí. Trincas eu pago normalmente para odds 3 para 1. No HUD costuma marcar aqui a odds. O HUD também é importante por causa disso. Costumo pagar 3 para 1. E em termos de flush draw eu pago. Eu costumo pagar. Em termos de draw, eu costumo pagar mais straight do que flush. Eu acredito que o straight esconde muito mais do que o flush. Eu já reparei, por experiência, eu joguei muitas mãos também, que em flush draw tem muita freada o cara tá apostando, você vai pagando fora de odds pro flush draw, pensando em implied de odds, que o cara vai apostar mais pra frente. Bate o flush, o cara dá check fold muitas vezes, a não ser que ele esteja com um jogo muito forte, tá ligado? Então eu não sei lá, se as implieds contam tanto assim pra flush draw, mas pra straight draw conta bastante. Tirando quando são tipo 3 cartas do Broadway ali e tal, aí já é overs, né? Aí já é um pouco mais difícil. Bom, acho que é mais ou menos isso daí. Então vamos começar a brincadeira aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar uma aqui só pra... que trava muito esse... Meu computador não tá muito bom, esse meu notebook.
Então eu vou usar aos pouquinhos só pra... Beleza. Aqui, por exemplo, é uma mão que eu abro naturalmente. Vou falando meio rápido, vou falar algumas bobeiras aqui, porque eu... Falando tudo meio que de uma vez... Deixa eu dar uma... Não é só aí, travadinha. Muito bem. Normalmente quando o botão sai abrindo dali eu já foldo já. Normalmente eu vejo muito jogador, acaba acontecendo, ele acaba... Quando o cara tipo defende a blind, sai apostando Donkey Bet, normalmente ele tem alguma coisa. Pelo menos das vezes que eu tenho reparado. Então nem paga a primeira, porque eu sei que eu tenho que pagar várias, a não ser que eu tenha valor. Né? Aí é diferente. Mas tipo, não pago de 2 overs, não pago muito de... Tipo, pra fazer floating e tal. Aqui eu ajusto para 6, a aposta dele aqui é fold. Aqui tô com top pair, pode ter o draw. Eu vou de check call aqui. Aqui 4, 5, 6, 7, aqui é uma mão interessante, mas acho que vale o check call aqui também. Aqui ó, eu costumo punir, que eu vou apostar o pote. Aqui eu costumo punir com 10, porque não é uma mão tão forte. Se é uma forte eu puno com 8. Aqui eu vou de... Aqui acho que vale, sei lá, apostar uns 9 para caso, né? Aqui é fold, que provavelmente vou foldar. Aqui eu vou de check... beleza. Eu ia falar que eu vou de check call para deixar e tentar blefar em mim. Aqui eu acho que valeria até a volta, mas é perigoso ele estar tentando roubar unicamente essa. Eu tenho posição, vale a pena eu jogar para voltar no river, né? Aqui fold... Aqui check call, aqui é uma boa já. Aí eu dou a voltinha aqui, ele acabou pagando, fizemos uma boa. Aqui, ó, par na blind war eu sempre abro e perigoso eu voltar for bet normalmente. For bet fold, aqui eu dou o call, estamos jogando ali já. Aqui fold, aqui check fold, aqui também tava de 4. Ó, de 4? Moleque! Aqui eu vou... Aqui às vezes eu tenho um esquema aqui que eu faço que às vezes dá certo. Aqui raise. Normalmente quando eu não tenho uma mão muito boa pra abrir, né, dentro do range de 35%, enfim que seja, eu costumo segurar a mão ali, porque eu acredito que, ó, aqui eu costumo fazer o famoso tribet. Apesar dele abrir um pouco mais, acho que ainda vale fazer o tribet aqui e fold se ele voltar for bet. Aqui fold, apesar de ter um alto percentual de tribet de 50 mãos. Aí aqui já complicou um pouco, hein? E... O que eu tava falando? Esqueci o que eu tava falando. Aqui já é uma mão que... fold. Aqui não dá, cara. Aqui complica muito. Fold aqui. Aqui é call todos os pares. Aqui fold. Aqui é o marcador de quanto que nós estamos de modo geral na Zoom. Estamos 54 centavos fold aqui. Aqui estamos de par. Check. Aqui dá pra dar um check raise dependendo. Aqui já vale apostar o pote. Vamos ver. Posso estar ganhando essa mão aqui. Fold aqui, fold aqui. Eu gosto de pagar... eu esqueci de falar que eu também pago o Suited Connector de 5, 6 pra cima. Dá até pra pagar essa mão aqui, vamos ver. As 2 não abre, aqui eu abro as 3 mais, off, né? Broadway, raise, fold aqui. 4, 5, 6, 7, estamos no draw. Esse draw esconde bastante. E tem um flush draw que ele também pode apostar. Aqui por exemplo, eu prefiro foldar, cara, porque eu não vou pagar um tribet dele, se ele pagar, enfim, não vira muita coisa aqui não. Aqui eu já aposto o pote. Aqui, C-bet, draws me pagam. Alguns pares menores pagam também, do que o valete. Aqui nada, né? Check fold aqui. Aqui, por exemplo, raise normal. Sim, às vezes com uma mão que eu estou fora dos 35% daqui do button, eu espero, ó que beleza, eu espero e aposto, tipo, depois de um tempo. Eu acredito que no Zoom as pessoas costumam foldar depois de você demorar muito, porque elas já vão para outra mesa, já foldam rápido, fazem esse fold rápido aqui e já vai para a próxima mesa, tá ligado? Para eu sempre abro, raise, aqui fold.
Temos um par aqui, aqui fold, 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 fold. Aqui, ó, maravilhoso, hein? 2 calls aqui, fold, fold. Cara, aqui é check call, check raise, pode ser, perdão, check call, check fold. Aqui é o brother, eu sempre pago. Aqui fold, fold. Então, aqui 60 mãos, standard, ele pode estar roubando essa mão. 12% fold aqui, fold aqui. Eu acho que é melhor voltar ou voltar 30. E se ele voltar alguma coisa, a gente folda já essa mão. Aí complicou. Muito bem. Vou tentar um tempinho ali. Aqui eu abro normal, aqui não, abro rei 9 mais aqui. Vou dar um check fold aqui, infelizmente. Ih, seguimos! 5, 6, 7, 8, 9. 5, 10, vale 70%, 50%. Aqui, fold aqui. Será que ele tinha aqui, né? Eu não gosto de ficar vendo replay, essas coisas e tal. Eu vou pro jogo mesmo, fiz a jogada que eu acho que é interessante, GG. Mas, só pra gente dar uma olhadinha. Às vezes o replay trava o jogo. Eu não gosto de ficar abrindo muito assim. Vamos voltar. O que tá acontecendo aqui? Caralho. Call. Fold. Ali. Colou, né? Falando, tô viajando. Aqui, pote. Deu uma viajada aqui, gente, pra mal. Check. Aqui, por exemplo, ó, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar. Aqui, muitas mãos a gente perde, né? Aqui acho que eu vou de check fold. UTG. Gostou esse. Acho que vale aqui. Oh, que vacilando. Fold. Call. Não apertou o botão ali. Raise aqui, fold aqui, fold. Essa posição aqui tem 9 mãos, tem nada dele. Essa posição aqui ela é posição de muito roubo, né? Não mais do que o button, mas o c-bet dele aqui pode ter muito roubo. Ele pode estar com o ice também, acho que vale check call aqui. Aqui é aquele mesmo esquema, ó. Abrimos aqui depois de um tempo. Aqui, vou de check. Posso estar ganhando dele, posso fazer ele incitar ele alguns bluffs e jogo tranquilamente, passivamente. Vou dar mais um call aqui. 10, tenho que pagar, né? Ele pode estar com ice, pode estar com o rei 10, pode, sei lá. Rei 10. Aqui, raise, fold e aqui eu vou de check, hein? Valete. Muito bem. Aqui fold, aqui o famoso tribet 20. Aí, Kaique, tô tribetando 20, hein, tiozão. E aí, moleque? Aí, Ricardo. Outro tribet aqui também, hein? Aqui eu foldo. Eu não posso demorar. Eu acho que não é bom demorar pra fazer o tribet que você incita muito o oponente a foldar. A não ser que esteja tribetando bem light mesmo. Aqui, 64, o cara volta 10%, eu não vou nem tentar aqui. Raise de 7-7, todos os pares. Aqui as 2 não tá no meu range. Caralho. Opa, boa mão aqui, hein? 4bet, padrão. Poderia dar do call aqui, ó. O cara tem bastante mão, muito tribet. Vacilei. Aqui era flat call. Nossa, que vacilo. Vacilo. Flat call fácil ali. Fui meio que no instinto, fui rápido. Eu me perco algumas vezes assim, ainda mais gravando. Primeiro eu estou gravando. Segunda vez, na verdade. Enfim, quanto tempo já tem aqui? Quando é 30 minutos eu vou parar, porque... Enfim. Mas pra testar mesmo, né? Fold aqui. Aqui... Eu vou punir. Aqui eu abro. Aqui eu puno. Sempre com 10. Quando eu não tenho muito valor, quando eu tenho bastante valor, eu puno com 8. Acho que dá diferença assim. Aqui... Eu prefiro tentar deixar ele blefar mãos. Eu acho que essa mão aqui ainda consegue jogar. Agora, não sei, né? Aqui,
raise, fold. Deu call, check call aqui. Acho que vale um check call. Aqui trincamos. Bite. Vou de fold. Muito alto esse. E aqui, acho que vale o check call aqui. Tentar trazer ele para algum jogo. Ele pode estar no draw também, pode já ter alguma sequência. Jogar um pouco mais seguro, tranquilo. Bom, aqui a gente abriu ele. Bom, ele é o UTG, né? Não sei se ele tem essa dama com maior kicker, fold aqui, raise aqui. Vou de check call. Check call qualquer coisa que ele apostar. Vamos ver. Full house. Cuidado, né? Toma cuidado nessas horas. Fold aqui. Eu dou um call aqui, hein? Aqui, vou apostar. Por que eu dou um call aqui? Apesar de ser uma porrada, o tribet aqui, eu tô fora de odds também. Nossa, que nojo de flop. Puta merda. Aqui não vai dar pra jogar. Nossa, que dó, né? Bom, aqui vou foldar. Que dó. Eu vou de pote, hein? Aqui call, par, physical. Aqui acho que vale 50%. Eu ganho de muita coisa aqui, as menores que os meus. Aqui fold, fold. Aqui check fold, easy. E aquela mão, hein? Fala com rei, ninguém apostou. Fold, 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 fold. A gente vê o que aconteceu ali. É 10-10. Acho que não vale a pena. Depois eu faço uma resenhazinha sobre esse fold. Tá dando meia hora. Eu vou dar um stop aqui. Fold. Que não pago. Dama 8 mais ou menos dá pra pagar. Call, né? Esse cara não tem nada. Ou ele tem 10 ou Ás com alguma coisa menor. Pode ter aberto um draw agora. Não paga não. Ele tava no. Deu um call aqui. 15 hands, 12, não sei. Lose. Pode estar roubando, né? Vamos ver se ele solta o terceiro barril. Já acho que o primeiro foi uma aposta da blind, ainda tem mais ali. Saímos quase equilibrado aqui. 0.08. Só voltar rapidão aqui nas mãos. Eu esqueci de falar do HUD, só pra finalizar, falar do HUD aqui. Eu uso esse HUD aqui, ele que mostra as mãos. Você pode compartilhar essas mãos, tipo esse 10-10 que eu foldei, mito. Você pode compartilhar, ele vai para um site, que é o site do Givaro, e você revê a mão de lá. Aquelas coisas lá, mas é interessante. Eu posso usar ele no Core, que é o básico, aí ele só mostra as estatísticas básicas, que é VPIP. Deixa eu aumentar a mesa aqui. No básico, ele mostra VPIP percentual, que é esse aqui, ó, 28%, essa primeira barra. O bom é que ele é super. A interface dele é muito fera, mano. Aqui é o PFR, 21%, a gente faz a ligação 28-21. Normalmente, se os jogadores tiverem menos de 10, incremento de 10, isso aí eu vi num profissional falando isso aí, não sei também. Eu gosto de estar sempre standard. Pra mim, um dos melhores jogadores, assim, os jogadores mais padrãozinhos, mais regulares são standard de tudo. Eu prefiro jogar assim, pelo menos. Standard aqui mais próximo de aggressive e aqui mais próximo de standard mesmo, né? Eu prefiro jogar assim. 28%, 21%. Se tiver um incremento de mais de 10%, aí já é um jogador um pouco mais fraco, né?
Mas até esse incremento tá interessante. E outro, também temos poucas mãos, apesar de eu joguei 16.9k hands no Zoom. E aqui é o AFQ, o quanto que é a agressividade nas streets, né? Que eu não gosto de chamar de post-flop, porque eu acho que não é bem post-flop. O post-flop é o turn e o river. Mas, enfim. E eu tenho também o personagem de tribet. Tribet. 6% no caso é o que eu tribetei. Foldei 85% para tribet e dei cold call, paguei depois de alguns raises, né? 20%. Isso aqui quer dizer pouco, eu acho, com certeza. Sei que os vermelhos normalmente são mãos de atenção, tipo, o cara é agressivo, tipo, cuidado, vermelho. O verde é um pouco mais jogadores mais fracos, né? Não necessariamente fracos, mas por exemplo, o VPIP desse cara aqui é 43%. Na Zoom, ele é um cara que joga muito, né? E outro, ele tem. Apesar que ele tem 7 mãos, então não dá pra dizer. Esse aqui, ó, 110. Esse é 24%, é um tight na Zoom. Eu acho que é meio padrão, um 110 tight na Zoom. E aqui mais standard, aqui só que ele foda um pouco no post-flop, enfim. Aí o post-flop advance é de que ele mostra outras stats, que são as stats aqui ó, no flop. Eu forbeto 41% das vezes, né? E ainda é pouco, porque normalmente eu betaria mais no Zoom. Se betaria bem mais, é que agora eu mudei um pouco o jeito de jogar o Zoom. Esse cara beta 60%, eu já acho mais interessante se betar um pouco mais 50%. Fold 51% e faço alguns poucos raises. É o que tem de stats, né? Turn é o quanto eu beto no turn pós o bet do flop, ou pós alguma aposta do flop. Foldo para segundo barrel ou para segunda aposta depois do flop 40%. E a frequência de agressividade no turn é essa. E river, o quanto eu aposto, qualquer tipo de aposta. Aposto normalmente pouco, normalmente não chega tanto assim no turn. Também é de se ressaltar que aqui o fold para aposta e a frequência de agressividade. É para se ressaltar o seguinte: eu tenho 16.9 mil mãos. Assim, eu tenho muito mais mãos, mas depois que eu resetei, eu sempre reseto ele a cada 1 mês, 2 meses para ele não travar muito. 16.9 mil mãos que eu joguei. Dessas 16.9 mil mãos, cara, eu devo ter ido 30% delas pro flop. Então esse 41% não é em cima de 16 mil mãos, é em cima de, sei lá, de 5 mil mãos, por exemplo. Só pra, por exemplo, aqui, ó, o cara foi 110 mãos, ele jogou. Mas no flop ele deve ter ido umas 10 mãos. 10 não, vai umas 30 mãos. Então aqui é 24% de 30 mãos, mais ou menos, que ele foi pro flop. Né? Que ele foi pro flop como agressor, pra saber... Oh, perdão. Onde eu tô? Nossa. 60%. 60% dele é de 30 mãos, que ele foi como agressor. Ele foi, sei lá... Ele foi 40% pro flop. Desse 40% ele foi 20 ou 25 como... Um pouquinho mais da metade como agressor. Então esse 30% é de 25 mãos, por exemplo. Tomar cuidado com isso aí também. Enfim. É isso. Vou fechar por enquanto e é nóis.